Aqui de novo, nós temos um exemplo de um limite com uma função modular. A estratégia então vai ser pelos limites laterais e a gente vai ter que abrir essa modular aqui pela definição naquelas duas cláusulas envolvendo maior e menor. Só que o que vai acontecer? Quando a gente tinha ali na questão 4, letra B, para abrir esse módulo de x mais 1 pela definição, era fácil de se fazer. Eu só pego isso que está dentro do módulo, tiro a raiz. Se eu tiro a raiz, eu já tenho aqui isolado x igual a menos 1, e a gente consegue determinar que vai ser exatamente igual, se x for maior que menos 1, vai ser isso com o sinal trocado se x for menor do que menos 1. Qual que é o grande problema agora? O grande problema é que a gente não consegue isolar. Se eu for tentar isolar isso daqui, a gente chega numa função do segundo grau e isso vai gerar duas raízes. Então, o que a gente vai utilizar? A estratégia vai ser o seguinte: a gente vai ter que fazer o jogo de sinal, o estudo do sinal dessa função de uma forma um pouco mais criteriosa. Então, a gente tem que, estudando o sinal daquilo do módulo, estudando o sinal de módulo de x ao quadrado menos 6x mais 8. De módulo não, que o módulo vai dar sempre positivo, do que está aqui dentro. Então, se é para estudar o sinal, eu preciso esboçar o gráfico, considerar isso como se fosse uma função e esboçar o seu gráfico. Para esboçar o seu gráfico, eu preciso achar onde ele intersecta o eixo x. Então, igual a zero, ou por Bhaskara, ou por soma e produto, um número mais o outro é o b com sinal trocado, um número vezes o outro é o c, que é o 8. Isso vai nos dar 2 e 4. Então, isso é uma função do segundo grau, com raízes 2 e 4. Função do segundo grau dá como gráfico uma parábola, com concavidade para cima, porque x² é positivo. Então, está aqui, esboçado o gráfico. À esquerda do 2, a função é positiva. À direita do 4, a função é positiva. Entre o 2 e o 4, a função é negativa. Então, isso daqui vai ser preponderante para a gente entender a definição daquela função modular, ao abrir isso daqui por cláusula. Então, o que a gente tem? Abrindo essa função ali nas cláusulas, a gente tem que módulo de x ao quadrado menos 6x mais 8 vai ser exatamente igual ao que está ali dentro, o próprio x ao quadrado menos 6x mais 8, se porventura acontecer o quê? Veja que nós queremos o limite com x tendendo a 2. Então, se eu pegar o 2, veja o que acontece quando eu tender a 2. Se eu tender a 2 pela esquerda, aqui ó, pegar valores menores do que 2, vindo aqui pela esquerda, a função está assumindo valores positivos. Se está assumindo valores positivos, o módulo de alguma coisa positiva é exatamente igual a ela. Então, se eu pegar valores menores do que 2, a função fica exatamente igual. Então, se x menor do que 2. Agora, se eu pegar valores maiores do que 2, eu estou vindo por aqui. E valores maiores do que 2, a função assume valores negativos. Então, o módulo de alguma coisa negativo vai ser todo aquele valor com o sinal trocado. Então, é menos x ao quadrado mais 6x menos 8, se porventura x for maior do que 2. Voltando, recapitulando. Valores menores do que 2, eu estou vindo aqui pela esquerda. Só que vindo aqui pela esquerda, a função assume valores positivos. Então, o módulo de coisa positiva é exatamente aquela coisa. Se eu pegar valores maiores do que 2, então eu estou vindo aqui pela direita. Mas ao vir aqui pela direita, a função está assumindo valores negativos. Se a função está assumindo valores negativos, o módulo de coisa negativa é aquela coisa com o sinal trocado. Então agora está aberta a definição dessa parte modular. Falta só eu completar a função. Era tudo um módulo dividido por x menos 2. Então falta o dividido por x menos 2. Dividido por x menos 2. E aqui então temos a definição da nossa função. Se ela está definida, agora a gente consegue trabalhar com os limites laterais. Limite de x tendendo a 2 pela direita significa valores próximos de 2, porém maiores do que 2. É essa lei de formação aqui. Menos x²
mais 6x menos 8 sobre x menos 2. Se eu for calcular isso, a gente percebe que tem uma indeterminação matemática. Vamos usar o Ruffini para reduzir o grau desse cara. 2 é raiz, menos 1, 6 e menos 8 são os coeficientes. Baixa o menos 1 exatamente igual, vai dar menos 2 mais 6 é 4, 8 menos 8 é 0. Sendo assim, esse limite a 2 pela direita é a mesma coisa que x menos a raiz, então x menos 2, que multiplica o resultado do Ruffini, que é aqui, menos x mais 4, dividido por x menos 2. O x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo cancela, e a gente fica com o limite de x tendendo a 2 pela direita de menos x mais 4. Vai dar menos 2 mais 4, que é 2. Resolvemos o limite pela direita. Vejamos o limite pela esquerda agora. Limite de x tendendo a 2 pela esquerda são valores próximos de 2, porém menores do que 2. Então, estou trabalhando com essa lei de formação. X² menos 6x mais 8 dividido por x menos 2. Se substituirmos o 2, vamos chegar com uma indeterminação matemática. Então, abre isso daqui por Ruffini. Eu já vou colocar direto a decomposição aqui agora. Isso vai ser limite de x tendendo a 2 pela direita. Se tu fizer o Ruffini, vai ficar o x menos a raiz, que é o x menos 2, vezes o resultado que tu vai obter no Ruffini, que é x menos 4. Professor, por que tu já fez passo a passo? Por que tu não fez passo a passo e já fez isso direto? Porque essa x² menos 6x mais 8 é essa lei de formação aqui, certo? E eu já tinha encontrado as raízes do polinômio. Então, se eu tenho as duas raízes do polinômio, eu só posso usar aquele teoreminha da decomposição do polinômio. Todo polinômio pode ser decomposto como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Então, x menos uma raiz que é 2 vezes x menos a outra raiz que é 4. Então, por isso que eu fiz direto, sem precisar usar o Ruffini. Aqui vem x menos 2, com x menos 2 cancela. Isso fica limite de x tendendo a 2 pela direita de x menos 4. Isso vai ficar 2 menos 4, e 2 menos 4 é menos 2. Veja que os dois limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, não existe o limite de x tendendo a 2 dessa função f de x.